Agora, uma coisa que surpreendeu, professor, que a gente... nós não somos dessa área, né? Nem eu, nem o Carlos. A gente está aprendendo com vocês e a partir do evento que a gente participou hoje. Mas uma coisa que nos surpreendeu é a quantidade de materiais nobres que podem ser reaproveitados no descomissionamento de uma plataforma dessa, né? Nós estamos falando aí de uma plataforma de 70 mil toneladas, você consegue retirar até 14 quilos de ouro, né? Algumas toneladas de cobre, né? E muito aço. Muito aço. Foi falado lá um número, eu não tenho... como eu disse, autoridade para dizer isso, mas eu vou repetir. Uma pessoa lá falou que uma plataforma de 70 mil toneladas só na venda, né, do material nobre para reciclagem era um lucro de mais de 100 milhões de reais. De dólares. Depende, né? A gente precisa ter um olhar clínico, né, em cada ponto desse. Se você pegar, por exemplo, uma plataforma... ela vai ter muito cobre, porque toda a parte de cabeamento é cobre. Então, ele falou molibdênio, cobre, aços nobres, né, que é o aço 1045. Isso, aço inox. Então você vai ter uma parcela pequena desses materiais nobres a bordo dessa plataforma. Mas o que dá mais dor de cabeça é o NORM, né, que é o material radioativo. Claro que eles são cotados de maneira diferente. Então, por exemplo... na experiência que nós tivemos lá na Espanha, né? Nós chegamos lá numa instalação de reciclagem na Espanha e aí o presidente do estaleiro falou assim para mim: eu não gosto do aço, eu gosto do cobre que está na bobina ali daquele gerador, porque quanto eu vendo o aço a 300 euros, isso aqui o quilo, né? Desculpa, a tonelada, eu vendo a tonelada do cobre a 8.000 euros. Então, você tem valores significativos envolvidos ali nesses materiais. Claro que se você parar para pensar dos sistemas, circuitos elétricos, como você tem muito circuito elétrico, então estamos falando de um navio aí de 330 metros de comprimento, com 60 de boca, né, que é a largura, mais a planta de processo com N equipamentos ali. Então, se você for realmente começar a desmontar esses equipamentos, e aí é onde está o X da equação, né? Isso não pode ser tratado como sucata, né? Isso precisa ser tratado como um desmonte dos elementos, e aí sim você coloca esses equipamentos no mercado, ou elementos no mercado de reciclagem especificamente, onde você vai, por exemplo, separar equipamento eletrônico, prata, ouro, você vai ter que fazer isso. Agora, o quantitativo exato, né? A própria literatura, ela tem varia muito o exato, porque varia de uma unidade para outra, da característica do que ela operou ou não, né? O NORM também não é todas as plataformas que tem, porque depende do poço, depende da formação do poço, e da água de produção ali usada naquele poço. Então você tem variedades. Então o que se faz? Se faz uma inspeção prévia ao longo do ciclo da plataforma, aonde você vai tentar identificar se você tem algum tipo de radionuclídeo instalado ou impregnado naquela unidade. Algumas plataformas realmente não tem a presença de NORM. Mas tem um material lá que eu não esqueci que o senhor me falou, viu? E que eu não sabia, que tem um Kinder Ovo numa plataforma. Como é que é essa história? Não, eu uso esse termo do Kinder Ovo porque sempre é uma surpresa. Então, cada projeto de descomissionamento é um projeto diferente, você vai encontrar situações diferentes, né? E você pode encontrar todo tipo de material. Então, inclusive, o senhor estava até citando aquele caso lá, que você teve que colocar um material lá para fazer o lastro. Como é que é essa história? Conta pra gente. Esse negócio do lastro aconteceu em Portugal, uma colega que nos reportou, né, mas era um navio mercante de pequeno porte, que atracou num porto, teve um problema de que a gente chama de trim, né? Quando você não... O navio, imagina que ele tem que ficar tanto na proa quanto na popa com a mesma profundidade. E ali tinha um problema de laço desse navio, que ele estava, vamos dizer... Adernando. Inclinado, vamos chamar assim, né? Ou, vamos dizer, a popa estava mais afundada do que a proa. Então, o que teve que fazer? Colocar um peso para equacionar ele na linha d'água. E no terminal lá onde esse navio estava atracado, acharam umas munições antigas da década de 40 e colocaram colocaram na pick tank de vante. Pick tank de vante que a gente chama bem perto do bulbo do navio. É um tanque específico para que se você tiver uma colisão de proa, não entrar água suficiente para afundar o navio. E quando cortaram
o bulbo, que é aquela parte que a gente tem para quebrar onda, que fica na proa da embarcação, encontraram essa munição antiga lá, e aí foi um desespero, chamaram o exército, porque não sabia o que era, acharam que o navio poderia explodir a qualquer momento. 6 meses depois descobriram, fizeram o rastreamento, descobriram que era uma munição antiga que estava despejada em determinado lugar, colocaram lá para lastrear a embarcação. Então a gente brinca que sempre vai ter uma surpresa nesse processo. O protocolo de Hong Kong, eu acho que evita esse tipo de surpresa, não é isso? Não. Na verdade, a Convenção de Hong Kong ela tem a ideia justamente de você planejar, né? Planejar melhor ali a sua e informar todo o material que vai estar. Informar, mas sempre você vai ter pode ter uma surpresa.